Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Vídeo hoje de história. O vídeo sobre 7 povos das missões. Uma ex-aluna minha, Estela Costa Beber, pediu para eu fazer vídeo sobre missões. Tá aí, Estela, então, o teu pedido. Também o Fernando Tafarel pede que eu mande um salve, né? A gurizada gosta do salve. Salve pro Tafarel. A ideia do vídeo dos 7 povos das missões é muito boa da Estela, para que a gente entenda um pouco ou muito desse fenômeno da história que ocorreu no sul do Brasil e que às vezes não tem livros didáticos, né, na sua escola, e que você já estudou também e não sabe nada. Então vamos aprender bastante, eu diria, hoje, sobre os 7 povos das missões. Falar dos 7 povos diretamente não é aconselhável, então sempre nos vídeos a gente volta um pouco, né? Você que acompanha o canal já sabe. E quem não é inscrito aí, ó, vamos aproveitar, se inscreve no canal, deixa o gostei, tá? Vamos dar essa força aí pro canal pra gente crescendo devagarinho, mas crescendo, né? Marca o sininho pro YouTube colocar nosso vídeo mais para cima lá, para mais gente ver, e para você ser avisado toda vez que tem um vídeo novo, tem que marcar o sininho, né? Bom, voltar até onde para entender os 7 povos? Que nós temos que voltar para a Europa e temos que voltar para o século XVI, 1500 e qualquer coisa. Não precisa saber data muito certo, tá? Mas vamos lá. Com a reforma protestante de Martinho Lutero. O Lutero vai encabeçar um movimento mundial de reforma da igreja cristã, onde vão ser criadas, então, as religiões protestantes, né? A luterana, a calvinista, enfim. Nesse embalo de criar religiões, a igreja católica perde muitos fiéis, principalmente na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra também. E então vai haver um contraponto da igreja, que a gente chama de contra-reforma. Nessa contra-reforma, um dos elementos de destaque de reação da Igreja Católica vai ser a criação da Companhia de Jesus. Tem aqui, ó, clica aí, tem um vídeo sobre a reforma, tá? As reformas religiosas. Tô aqui com a minha cola aqui, ó. Tem que ter cola. Tem as informações que eu vou pegar daqui depois. Então, na Contra-Reforma, a Companhia de Jesus vai ter uma missão bem específica. Sair mundo afora, leia-se África, Ásia e América, conquistar fiéis novos para a Igreja Católica. Fiéis que não são ainda cristãos, né, que têm outras religiões, porque a Igreja considera pagãs, né, religiões menores, que não são verdadeiras. Então, nesse processo de busca de novas religiões, eles vêm parar na América, vêm parar na América do Sul e vêm parar no sul da América do Sul, onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, onde estão os 7 povos das missões, e eu, inclusive, falo de um deles. Falar do Rio Grande do Sul, estamos no inverno, justifica a minha boina, meu casaco, tá frio, agora deve estar menos de 10 graus aqui, e eu falo de São Luís Gonzaga, que era um desses 7 povos. Então eu convivo com essa realidade histórica, né? Talvez eu consiga falar um pouquinho melhor, então, tendo essa vivência e sendo um professor de história, né? Bom, esses 7 povos, antes dele existiram outros, né? Aqui no Rio Grande do Sul eram 18. A gente chama a primeira fase dos povoados jesuíticos, que na verdade em toda a América do Sul, territórios hoje Bolívia, Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai se tentou e não se conseguiu muito, pouco tempo, né? Os índios charrua não aceitaram muito essa nova ideia. E eram quase 100 povos na primeira fase, né? Aqui eram 18. E esses 18 aqui, vamos falar do Rio Grande do Sul, hoje Rio Grande do Sul, né? Era território espanhol à época. Esses povos daqui, eles vão ser constantemente atacados pelos bandeirantes. Os bandeirantes atacam para prear índios, para pegar índios e levar escravizados para São Paulo, para Rio de Janeiro. Inclusive tem alguns relatos de índios que foram para o Nordeste.
né, ser escravizados lá na agricultura. Dessa primeira fase, que começa em 1626, não restou nenhum vestígio arqueológico, né, nenhuma construção. Alguns desses 18 povos a gente não sabe nem o lugar deles. Em 1641, esses bandeirantes são mais desmanchados pelos índios. Os índios metem chumbo grosso, porque até então era fácil, porque a igreja não permitia armar os índios. Poxa, mas esses bandeirantes vinham toda hora, cara. Aí chegou uma hora então que os jesuítas foram para o Vaticano, para Roma. E disseram, Papa, libera aí, vamos armar os índios para dar um susto aos portugueses, né, mal acabados. Eles armaram os índios, pegaram de surpresa esses bandeirantes que não esperavam, tantos índios armados, chama Batalha de Bororé, e 1641, e foi uma devastação. Olha, foram centenas de bandeirantes mortos. Esses bandeirantes, então, não retornam mais para cá, mas então, de 1641 até 1682, não houve nenhum povoado aqui para esse lado, que a gente chama de banda oriental do rio Uruguai. Passando os mapinhas aí, vocês vão vendo. E então, em 1682, começa uma segunda fase de povoamento desse local. Eram regiões espanholas e a igreja tinha essa autorização espanhola para fazer esses povos. Do lado brasileiro também tinham povos jesuíticos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazônia. Tá? Isso era muito comum. A gente está falando aqui de povos espanhóis. Esses povos começam, então, uma vinda em 1682, e eles vão aproveitar o quê? Na primeira fase ficou o gado aqui, o gado bovino, muito gado, gente. E esse gado, durante esses 50 anos aí, que se passaram, quase 50 anos, desde a saída dos primeiros até a chegada do segundo, esse gado vai se proliferar. Eles não têm, eles têm pasto, água em abundância, clima excelente. Esse gado, então, vai se multiplicar. Então, nós teremos duas vacarias aqui, né, que eles chamam, que são duas regiões amplamente repletas de cabeças, milhares e milhares de cabeças de gado. Alguns números chegam a milhões, inclusive. Bom, o retorno, então, se dá a partir de 1682, destes jesuítas com os índios Guarani. Algumas pequenas variações em alguns povoados, mas a gente chama de Guarani para passar uma régua aí, para a coisa ficar mais fácil. Começa em São Borja em 1682 e depois mais 6 povos na sequência. O São Nicolau, pela ordem, né? São Nicolau, São Luís Gonzaga, todos os nomes de hoje, né? Os nomes de hoje, São Nicolás, né? São Luís, aí São Nicolau, São Luís Gonzaga, o terceiro, depois São Lourenço, mártir, São Miguel das Missões, São João Batista e Santo Ângelo. Acho que não esqueci de nenhum. Santo Ângelo vai ser o último desses povos. Então, eles têm um sentido de proteger essa região e de ocupar. Né? Então, uma questão que causa dúvida, e muitas vezes tem gente falando bobagem, é com relação a São Nicolau, porque tem 2 São Nicolau. Tem o de 1626, a primeira fase, e tem o de 1687, da segunda fase. Eles não são o mesmo, apenas o nome é o mesmo, né? Tem 2 São Miguel também, a gente só conhece da segunda fase. Então, esse São Nicolau, que é uma cidade hoje, é o da segunda fase. Ele não é nem no mesmo lugar do primeiro, tá? É próximo, alguns quilômetros. E nem foi idealizado e formado com os mesmos Guarani do primeiro e nem os padres. Então não tem nada que ligue ele ao primeiro a não ser o nome. Então, o São Nicolau, que é chamado de primeira querência do Rio Grande em 1622, não se sabe nem certo o local, né? Se tem uma ideia, no encontro do rio Piratini com o rio Uruguai, mas não tem bem clareza quanto a isso. Bom, como que esses povos, falando dos 7, que eu poderia falar dos 30, né? Porque depois, nessa segunda fase, se estabeleceram esses 30 povos aqui na região. Esses 30 povos estão hoje, a gente pode verificar, isso é carro cruzando, sinto muito, vamos com barulho hoje. Esses 30 povos, hoje a Argentina
Paraguai e Brasil, Rio Grande do Sul. Né? Vamos falar dos nossos 7. Como é que funcionava o cotidiano desses povos? Eles tinham um modo de ser novo. O índio Guarani tinha suas questões guaraníticas, né, indígenas nativas. Nós também temos um vídeo sobre índios, tá? Tá aqui também. Olha aí o canal, né? Tá ficando completinho. Então, o modus de trabalho, o modus operandi aqui nas missões, ele foi criado a partir de tentativa e erro. Isso dá certo, isso não dá certo, isso dá certo, isso não dá certo. Quem é que comandava tudo? Eram os padres. Mas, poxa, cada cidade tinha em torno de 3.000 pessoas, né? Chegando a 7.000. Na Argentina tem relatos aí de 11, 12 mil, né? Mas vamos deixar em 3.000. Vamos deixar em 3.000, né? Aqui 3 a 7.000, normalmente 3.000 e pouco, né? E tem 2 padres, gente. Talvez 3 padres, vou exagerar agora. Quem é que comanda isso? Não dá para os padres comandar tudo. Quem comanda são os próprios índios. Eles comandam. Os caciques, eles têm um cacicado. E ocupam as funções políticas dentro de cada povoado, né? Que a gente chama de missões ou reduções jesuíticas. Né? Missão é a missão como um todo do evangelizar, né? Trazer o cristianismo a esses Guarani, e redução porque reduziu o espaço deles. Né? Eles viviam espalhados em várias aldeias e eles vão ser condensados em uma cidade. Os 2 termos estão corretos, portanto. Esse Guarani que vivia conforme o tempo, né? Inverno é verão, é dia é noite, é calor é frio, é tempo de plantar isso, de colher aquilo, de caçar. Ele passa a ter uma regragem um pouco diferente dentro das cidades. Quem organizava e capitaneava tudo é o Cabildo, que é uma instituição espanhola que existia nas cidades de Espanha. Esse cabildo são os caciques que comandam, e tem várias funções políticas dentro da cidade, de administradores dessa cidade toda. Né? Então os índios acordavam sempre, o sino da igreja é que comandava o espetáculo. Né? Eles sabiam, pelo bater do sino, qual era a próxima etapa do dia. Eles acordavam cedo, bem cedo, tinha uma missa matinal, o desjejum, né? A missa, o desjejum, e eles iam para os trabalhos, muitos trabalhos. Claro que a agricultura e pecuária vão ser os maiores, né? Porque tem que alimentar essa gente toda e exportar, tem o comércio. Então, uma parte do trabalho era nas terras de Deus, no Tupã-Baé, Tupã é Deus, né? E outra parte do trabalho no Amambaé, que era a produção interna, né? Para suprir as necessidades daqueles caras ali. Então, eles se especializavam. O índio não sai, bom, o que será que eu faço hoje? Acho que hoje eu vou trabalhar no algodão, né? Não, eu vou lá nos bois. Não, eu vou tocar um instrumento musical. Não. Todos eles já sabiam a sua função e eram especialistas. Porque desde menininha, eles já aprendiam um ofício e passavam a trabalhar naquele ofício pela vida toda. Então eram vários ofícios dentro desse cotidiano. Como é que a cidade estava disposta? E aí eu vou falar da cidade e a gente vai entender um pouco dos ofícios juntos, né? Então a praça era o centro da cidade, uma única praça era o centro da cidade. Nela tudo se congregava. Os 7 povoados que existiram, se transformaram. Desses 7 nós temos 5 cidades, e 2 que continuam, São João Batista e São Lourenço. Eles não constituíram cidades, né? Eles ainda hoje são sítios arqueológicos. Os outros 5 são cidades, e a praça central dessas 5 cidades é em São Miguel. Poxa, estou esquecendo São Miguel, patrimônio da humanidade. Será que está na minha cola? Tá? São Miguel, a cidade se constituiu ao lado, junto de São Miguel, né? Mas São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo, a praça central dessas cidades, desses municípios, é a antiga Praça Jesuítico Guarani.
e todos eles têm uma igreja no lugar onde tinha uma igreja, e tem casas onde tinham casas. Claro, hoje tudo mudou, né? São Nicolau tem ainda muito vestígio arqueológico para visitação, São Lourenço e São João Batista, esses são patrimônios do Brasil, do Mercosul, e nós temos em São Miguel um patrimônio da humanidade, esse que você está vendo aí, né? Conhecidíssima essa imagem da igreja de São Miguel. Então já estou falando da igreja enorme, portentosa, com sinos enormes no campanário, era o dia inteiro aquele bate-sino para tudo que era função. De onde os índios estivessem, eles enxergavam a igreja. Então é quase que como Deus está observando esses caras, né? Os Guarani muito religiosos, muito devotados ao cristianismo, gente, mas sem dúvida. Eles viviam ao redor dessa praça, né? Veja a imagem da planta aí, né? Essas casas todas ao redor da praça. E aí essas casas tinham que comportar 3, 4, 5 mil pessoas. Casas bem construídas, de pedra, com portas, janelas, telhado, todas avarandadas para esses índios poderem andar mais tranquilos quando chuva e também quando o sol muito quente. Ao lado da igreja tinha cemitério, então tinha um local deles serem enterrados. E tem um povo na Argentina. Você vai vendo fotos aí, ó, são fotos de quando eu visitei esses povoados todos. Como é perto para nós, eu pude ir na Argentina e pude ir no Paraguai e conheço todos do Brasil, são aqui pertinho. Poxa, eu vou esquecer agora o nome da igreja. Tem uma cripta embaixo da igreja, a única cripta. Essa cripta é onde ficavam enterrados os padres. Trinidad, no Paraguai. Então, de um lado cemitério, do outro lado tinham 2 pátios. O primeiro pátio é onde tinham os aposentos dos padres, é onde se dava aula mesmo, de espanhol, aula de guarani, aula de latim, aí dependia cada função que esses índios iam ter, normalmente filhos de caciques, né? Aprendiam também música, né? Tanto a tocar instrumentos, as crianças que aprendiam, né? Quanto a fabricar instrumentos. Muito instrumento fabricado aqui nas missões foi para a Europa, para grandes orquestras. Claro que tinha especialistas, padres especialistas que vinham da Europa, né? O Guarani sonhou que vai fazer um violino e faz um violino, né? Os Guarani muito inteligentes, gente, ele aprendiam muito rápido, né? Também teares fazendo tecidos, roupas, muito disso, né? Tudo nesse primeiro pátio eram essas coisas mais finas, né? Mais delicadas, né? O segundo pátio, pátios grandes, gente, 80 metros por 80, né? Pátios grandes, com salas enormes. Esse segundo pátio, aí já tinha coisas um pouco mais pesadas, mas também que precisava ter um conhecimento mais fino, né? Como, por exemplo, marcenaria. Faziam muitos móveis, também móveis das missões exportados para a Europa, a gente tem muito disso. O trabalho com couro também, né? Muito. Agora sim, o barulho muito alto, né? Olha isso, vão tocando. Aí, agora vai dar. Poxa, é complicado, né? Esse trabalho com couro que também era feito, porque eles abatiam muitos animais. Para o consumo, por dia eram de 30 a 50 cabeças de gado, e mais galinha e ovelha, enfim, né? E além do consumo, ainda tinha que exportar material, então muita coisa. Sebo exportavam muito, né? E, enfim. E esses índios todos tinham esses trabalhos diários, né? O pessoal que trabalhava com escultura, mas esculturas maravilhosas, gente. A arte nas missões era muito grande, muito grande. E como é que a gente sabe disso, cara? Tem umas, deixa eu pegar aqui um livro, ó. Esse livro aqui, cara, é um dos melhores livros para entender as missões. Esse livro aqui é do padre Peramás. Esse padre, ele viveu nas missões. E aí, quando elas encerraram, ele foi embora para a Europa, mas ele escreveu o cotidiano desses Guarani, o dia a dia desses caras, tá? O livro vai estar aparecendo a capa aqui para vocês verem. O livro é em Guarani, tá? Ele faz uma comparação com a República e as leis de Platão, tá? Então, o livro em Guarani, o livro em espanhol. Fica um pouco, às vezes, difícil a leitura. Esse livro fala tudo, cara. O trabalho cotidiano deles é esmiuçado, né? Maravilhoso esse relato, essa fonte primária do padre Peramás.
Além dessas oficinas e das casas, a gente tinha também, alguns locais tinham o que eles chamam de hospital, mas são pequenos ambulatórios, né, para pequenos ferimentos dos índios, né, os combalidos ficavam ali, tinha cama, né. Um local interessante é o Cotiguaçu, onde ficavam as viúvas e os órfãos, porque os índios, os homens, viviam uma vida mais complicada, porque eles lidavam com gado, eles quando tinham que ir buscar esse gado nas estâncias, longe, do outro lado do Rio Grande do Sul, muitos morriam, então tinha muitas viúvas, né, que às vezes não conseguiam homens suficientes para casar, e os órfãos ficavam ali também. Então, os índios tinham essa preocupação social. Nada desse negócio eram comunistas, professor. Esquece isso, cara. Era um modelo diferente. Não tem nada de comunismo, né? Era um modelo diferente, é um arranjo que eles fizeram, um arranjo que foi legal para os padres e para a igreja, um arranjo que foi muito legal para os índios, porque o Guarani sabia que ia sucumbir, que ia morrer, velho, que iam escravizar todos eles. Então, esse modelo dos 7 povos serviu muito para os Guarani, né? Mais barulho agora, vai embora o caminhão, né? Vamos ver se a gente consegue seguir aqui. E esses Guarani, então, eles se cristianizaram porque para eles foi fácil, cara. Eles tinham o Tupã, que era o deus principal, tinham outros deuses, né? A gente chama de religião animista, mas eles tinham o Tupã, esse deus principal deles. E aí vem o cristão com o Deus, né? O Deus com D maiúsculo, Deus, né? D maiúsculo. O nome do Deus é Deus. E aí, pô, ele só substituiu. Esse cara é o Tupã? Esse cara é o Tupã. Então, posso chamar ele de Tupã? Não, chama ele de Deus, cara. Tá legal. E não mudou muito o rito, né? Tinha os santos, que eram os deuses que ele tinha. Ele se adapta bem a isso. Ele é um cara que já plantava, já criava um bichinho. Ele se adapta bem ao novo sistema. E esse sistema protege ele. O Guarani não é bobo, velho. Ele sabe que os outros grupos indígenas estão sendo mortos, né? Charruas, minuanos, guaicurus, estão sendo eliminados pelos europeus e já por americanos e brasileiros. Aqui ele está protegido dentro dos povoados, né? Muito protegido. Olha só, quando chegava um estrangeiro, um branco, enfim, qualquer um, ele não tinha acesso direto às cidades. Ele tinha que ficar no tambo. No tambo, era um local próximo, assim, uns 2 quilômetros, um alojamento para esses caras esperar a vez deles ali, de serem atendidos, né? E lá ia um índio atender eles. Eles não tinham acesso. Então se tinha muito cuidado com essa questão de segurança também, né? Porque eles sabiam tudo que tinha acontecido na primeira fase, os milhares de índios escravizados e mortos. Esse era um cuidado total, né? Em torno das cidades, então, tinha tudo que eles precisavam. Tinha o gado ali, todo tipo de gado, né? Ovino, bovino, equino. Tinha olaria, cara, olaria. Água em abundância sempre em volta dos povos, era uma preocupação. Já escolhiam o local onde tinha muita nascente de água, muita. Tinha que ter também um local para extrair pedra. Então todas as missões têm próximo uma pedreira. Era uma preocupação. Madeira abundante, cara, na região, né? Essa região do Rio Grande do Sul. Hoje não tem mais quase nada, né? Tudo é lavoura, mas tinha madeira em abundância para eles fazerem os trabalhos. E eles vivem nas missões, cara, tranquilos, porque eles não têm um inimigo externo. Então, por exemplo, 1682, né, começa essa segunda fase, e eles vão crescendo, até 1768. Em 1768, aí dá problema, aí dá chabu. Aí dá chabu porque a igreja resolve que esses índios, 1768, que os jesuítas têm que abandonar esses povos aqui do Rio Grande do Sul e ir-se embora, né? E os índios já tiveram um problema anterior na Guerra Guaranítica, que é outro vídeo que a gente gravou que está aqui, ó. Na Guerra Guaranítica, nossa, eles foram mortos, muitos deles, e tiveram que ir embora. Mas depois eles retornam. Em 1768, aí definitivo, a Guerra Guaranítica, 1753 a 1756, depois do Tratado de Espanha e Portugal. Espanha e Portugal se unem para acabar com isso aqui no Rio Grande do Sul, porque os padres, eles não respondiam nem a Portugal nem a Espanha, eles respondiam à igreja. A igreja, pô, isso era fortíssimo, gente. Ó, eu tenho a cola aqui porque eu vou ler para vocês. São Luís Gonzaga,
todos os povos foi feito um inventário em 1768. Olha o que tinha em São Luís. Ó, tecido, gente. Tecidos assim horrores. Nem vou falar do que resta, casas, igrejas, tal. Mas olha só, algodão nos armazéns. Tinha 4 toneladas de algodão nos armazéns. E mais 3 algodoais que tem até o tamanho colocado. Né? Lã, 587 quilos de lã nos armazéns. E a quantidade de ovelhas, eu tinha notado em algum lugar aqui as ovelhas, 1.200 ovelhas. Então, para vocês terem uma ideia da potência econômica disso tudo aqui, né? Ó, bois, só aqui, 7.000 bois. Na estância de São Luís, calcula-se que tinha mais ou menos umas 80 a 100 mil cabeças. Só aqui, 7.000. Cavalos, 700. Estão entendendo quanto isso valeria hoje? Né? Mandiocal, 3 mandiocais. Ervais, cara, a erva mate eles vendiam muito. Ó, 40 mil pés de erva mate. Que daria, está escrito no inventário, daria, se fosse colher hoje, né? Se fosse colher hoje esses ervais, 90 toneladas de erva. 90 toneladas de erva mate para exportar. O que mais que eu tenho aqui? Livros, 310 livros. Tinha biblioteca, tinha escola. E sem contar a vela, prego, arame. Pô, gente, ó. Vidro para as janelas tinham vidro. Eu não vou me estender aqui, eu só estou falando de São Luís, que é onde eu vivo, para vocês entenderem a riqueza que era isso. Imagine só os 7 povos. 90 toneladas de erva aqui. Vão multiplicando tudo isso por 7, né? Que foram esses povos que vão ter fim, né? E em 1773, aí definitivamente a Companhia de Jesus é extinta. A própria igreja, nem a igreja aguentou mais a companhia, a força que tinha, né? Nem a igreja. Claro, a igreja pressionada pelas coroas de Portugal e Espanha, sobretudo, vai fazer com que essa companhia se acabe. Como é que vão ficar os povos aqui? Então, a partir de 1768, aí esses povos vão embora, e depois vão embora. Por fim, não ficam vazias porque alguns índios ainda ficam na região, né? Essa região aqui. Aí eles começam aí, alguns vão para Viamão trabalhar, outros vão para hoje a Argentina, né? Santo Tomé trabalhar, e tem relatos disso, né? Os índios vão para as guerras, aí viram a confusão isso aqui de guerra. Porque depois a Espanha resolve que, não vou mais entregar, né? Poxa vida. Aí, 1801 faz um outro tratado, e aí tá, agora sim vamos entregar. Aí, 1810, a Espanha diz, agora eu quero de volta. Isso é uma fofoca desgraçada. O que acontece? Acontece um vazio nessa região aqui. Ficam alguns índios, não é, vivendo nos antigos povoados. Os brancos vêm chegando, os brasileiros, né? Brasileiros vêm povoando, porque a região é portuguesa, e a partir de 1822 vem povoando, e nós vamos ter um up aqui legal de povoação na região dos 7 povos na Revolução Farroupilha. Aí na Revolução Farroupilha, sim, aqui não tem combate nenhum, muitas famílias vêm para cá, para escapar, né, da guerra, e aí a região começa novamente uma formação. O que resta disso tudo? Né? Restam esses povoados, que são sítios arqueológicos, da cultura mesmo jesuítica guarani, gente, não tem muita coisa. A música, professora, a música, esqueceu da música. Não é a mesma música. Eu sinto dizer isso, eu vou apanhar, né? Vai ter gente enlouquecida. A música jesuítica e guarani é uma música sacra, barroca, é o barroco sul-americano que eles chamam, né? Não resta nada, a música gaúcha de hoje não tem nada a ver com aquela música. Nada a ver. Sinto ter que dizer isso, né? O chimarrão restou. O chimarrão era guarani, né? O gaúcho se adapta a isso. O churrasco, que era dos charruas, o gaúcho se adapta a esse modelo. Há uma fusão, né, gente? É uma troca. E aí algumas coisas restam, outras não. Nós temos aldeias aqui, uma aldeia em São Miguel, que foi implantada ali porque não tinham mais índios.
Mas os Guarani estão vivos no seu modo, né? Já evoluídos, como nós brancos também evoluídos. E os 7 povos das missões foram essa maravilha toda e tal. Cara, assim, ó, eu não sou tão romântico assim, dizendo, olha, o maior, não sei o que, da humanidade. Mas foi legal, gente. Foi legal ter a Europa representada pela cristandade, a América Nativa representada pelos Guarani, sua cultura, entrelaçados, cara, trabalhando juntos, se respeitando, tá? O índio não era escravo, cara. O índio podia ir embora se quisesse. Não ia também, não tinha pra onde ir, mas porque eles gostavam do modelo, né? Tanto que eles não quiseram sair nem daqui, né? Nem para ir para os outros povoados lá do lado espanhol. E foi uma convivência pacífica, legal, interessante, um novo modelo, né? Um modelo de harmonia. Claro que tinha um índio que é ladrão, você fala dos índios ladrones, né? Tinha os infiéis, né? Que eram esses índios que não queriam ser cristãos, mas isso aí tu não vai encontrar uma sociedade perfeita, nunca nós vamos encontrar, né? Esse é o que me parece, o que eu tenho certeza que é o mais interessante disso e de viver num local que tem essa herança, é essa mistura dessa Europa com essa América, esse congraçamento que é entre nativos e padres, mesmo tendo problemas, a gente sabe que teve, né? Porque não dá para ser perfeito. Os 7 povos das missões, para nós gaúchos, para nós brasileiros, representa sim um grande aspecto da nossa história. E é sim um objeto de estudo interessante, tem muita coisa ainda para se saber sobre esse período. Os historiadores estão trabalhando, né? Muita coisa ainda vai se descobrir. Bom, penso que a ideia era essa, era dar uma visão para vocês do que eu estou falando e do que vocês viram no vídeo sobre os 7 povos, entender um pouquinho mais disso. Teve uns barulhinhos de carro aí, mas a nossa aula é que nem os 7 povos jesuítico e guarani, né? Nem tudo são flores, né? Então, assim, eu pedi que você que esteve até agora aqui, obrigado, né? O vídeo já está um pouquinho longo. Se que não é inscrito no canal, né? Se inscreve aí, velho, ajuda nós. Marca o sininho aí para receber os vídeos novos. E deixa nos comentários aí tua sugestão, tua crítica, né? E, enfim, até o que tu quiser aí pra gente poder debater. Até encher o saco aí, não sei o que, pode também. A gente responde, nós respondemos tudo. E sua sugestão para novos vídeos. E me resta aqui agradecer e desejar que logo possamos ter um novo vídeo para aprender um pouquinho mais uns com os outros. Obrigado.